presidente da Argentina, Javier Milei, acabou de fazer uma acusação gravíssima contra Lula da Silva, peitou Lula, dobrou a aposta contra o Lula e explodiu a maior bomba que deixou o Lula completamente desesperado. Gente, eu vou trazer todos os detalhes e destaques desta bomba do Javier Milei que atingiu Lula da Silva em cheio. Temos também, gente, tá? Outra notícia bombástica. Advogado afirma que Lula da Silva não aguentou a forte pressão de Donald Trump e de Marco Rubio e o Lula simplesmente acabou de desistir. Advogado acaba de afirmar que Lula da Silva não aguentou a forte pressão de Donald Trump e Marco Rubio e simplesmente o que o Lula fez? Acabou de desistir. É outra bomba que eu vou trazer nos mínimos detalhes. Tenho aqui também, gente, tá? Briga feia, tá? Membro de dentro do governo Lula xingou o presidente da Argentina, Javier Milei, e o presidente da Argentina já dobrou a aposta, já reagiu e foi a pior reação possível que vocês possam imaginar, gente, tá? O gigante acordou, Javier Milei partiu para cima do aliado do Lula sem dó e nem piedade. E para desespero acabou explodindo mais uma bomba que pode atingir o Lula em cheio. E para acabar de completar, tem o Nicolas Ferreira que tratorou, passou por cima do Lula sem dó e nem piedade e expôs mais um novo escândalo do Lula da Silva, gente, tá? Nicolas Ferreira, naqueles vídeos que fazem milhões de visualizações, destruiu e detonou, desmascarou o Lula. É outro vídeo que eu faço questão de colocar aqui na tela para vocês assistirem na íntegra. Gente, tem outras informações, claro, que eu separei para trazer aqui para todos vocês. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Nicolas Ferreira, gente, tá destruindo, atropelando Lula da Silva mais uma vez, para desespero do Lula, porque os vídeos do Nicolas Ferreira, vocês sabem que tem milhões de visualização. Vejam só o que o Nicolas acabou de fazer com o Lula. Mais de 1,3 milhões de pessoas parcelaram pizza no iFood esse ano. 73 dias é o tempo médio para que um consumidor que já está negativado atrase uma nova conta. 85% dos negativados são devedores reincidentes, provando que limpar o nome é uma mera ilusão. 76% dos brasileiros precisaram cortar custos essenciais em 2026. 81% das famílias estão endividadas, maior patamar da história. 9 milhões de CNPJs estão negativados ao recorde histórico. Enquanto o povo fica mais pobre, o Lula já gastou 55 milhões no cartão corporativo em 3 anos, recorde histórico. Somando as viagens da Janja, ela esteve fora por 170 dias do país com seu dinheiro em 3 anos. E o Estado arrecadando, só nesse ano até agora, mais de 2 trilhões. Pode falar, você não odeia o Estado suficiente não, amigo. Mais de 1,3 milhões de pessoas parcelaram pizza. Gente, tá? TCU aponta gastos sigilosos de 55 milhões no cartão corporativo de Lula da Silva. É aquilo que eu sempre falo para vocês, gente. Na minha opinião, eu acho que o Lula saiu da cadeia para se vingar do povo brasileiro, porque não tem outra explicação. O Lula, gente, ele torra o nosso dinheiro, ele gasta o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. Sabe, parece aquele desespero. Como eu acho que não vou vencer o Flávio Bolsonaro, então eu vou gastar, eu vou torrar. Vou gastar, não é dinheiro meu mesmo, o dinheiro é do povo. O dinheiro que poderia estar indo para saúde, para educação, para infraestrutura. Não, gente, o Lula tá aí, ó, jorrando, torrando o nosso suado dinheiro. É para isso que o Lula colocou o segundo maior imposto no mundo, né, no lombo do povo brasileiro. Tem que pagar muito imposto mesmo. A gente tem Lula e tem Janja pra gente bancar, pra gente criar. É surreal. Surreal é o governo do amor, gente. Ó, olha o que o governo do amor acabou de fazer.
Governo do amor. Imagina se fosse do ódio. Durigan chama Milei de palhaço após ofensas do argentino a Lula. Gente do céu, mas o Lula não disse que o governo do PT não é o governo do amor? Chamou Milei de palhaço. Gente, tá? Membro do governo Lula chama o Lula de palhaço, que é o Durigan, né? E eu tenho a impressão de que o Lula, né, e os seus aliados ficaram muito magoados, gente, tá? Com as falas do Javier Milei aqui no Brasil. O Javier Milei, ele conseguiu pegar uma seta e ir lá no meio do machucado do Lula, porque eles ficaram muito incomodados. O ministro da Fazenda, Dário Duro, classificou nessa segunda-feira, né, o presidente da Argentina, Javier Milei, como palhaço. Chamou o Javier Milei de palhaço ao comentar sobre as falas do chefe do Estado do país vizinho com ataques ao governo brasileiro. Ele concede nessa manhã uma entrevista à Rádio Jornal em Pernambuco. Milei, durante a convenção do Partido Liberal de São Paulo, no sábado, chamou o Lula de presidiário e Moraes de lixo careca. Também disse confiar em Flávio Bolsonaro para conseguir para a escória socialista. O governo do presidente Lula da Silva chamou o embaixador do Brasil na Argentina e para consultar após ataques feitos. É um desespero. Que desespero. O Lula se incomodou demais. Gente, por que o Lula se incomodou tanto com as falas e com a visita do Javier Milei? Mas se incomodou demais. Inclusive tá aqui, ó. Governo Lula convoca embaixador da Argentina após ataques de Milei a Lula. Basicamente, o Lula está chamando o embaixador da Argentina para dizer: olha, nós ficamos muito magoados com a fala do Javier Milei. O governo Lula repudia veemente as falas do Javier Milei. Olha, pode ter retaliação, pode ter vingança do governo Lula contra o governo Javier Milei. E olha, vocês não podem fazer absolutamente nada, porque primeiro veio o Javier Milei. Então, a gente está sendo obrigado a ter algum tipo de retaliação. É mais ou menos isso. Para isso que eles estão convocando a embaixada da Argentina após as falas do Javier Milei. Basicamente para dizer o seguinte: se houver retaliação, vocês vão ter que engolir, vão ter que aceitar, porque é apenas uma vingancinha. Só que parou lá, gente, parou lá, que a resposta do governo argentino para o Lula foi a mais terrível que vocês possam imaginar, tá? Calma que eu vou trazer essa resposta do governo Javier Milei daqui a pouquinho para vocês, porque o Lula não para. Lula está extremamente incomodado, não só com o Trump, não só com o Milei, mas também com o Trump, ó. Brasil não aceita que ninguém meta o nariz onde não é chamado, diz Lula em meio à crise com Donald Trump e Javier Milei. Ou seja, Lula basicamente fez uma ameaça, né? Mais um ataque, aqueles ataques covardes dele, ó. Donald Trump e Javier Milei, não metam o nariz onde vocês não são chamados. Eu não quero que vocês se intrometam nas eleições aqui do Brasil. As eleições do Brasil é o povo brasileiro que tem que resolver. Gente, o Lula tá desesperado. O Lula tá extremamente preocupado e tá aqui basicamente ameaçando o Trump e o Javier Milei. Fiquem quietinhos aí no canto de vocês. Só que o Lula só não contava com a astúcia do presidente Javier Milei, porque o Javier Milei acabou de desmascarar, humilhar e esculhambar Lula da Silva. Vejam só a acusação gravíssima que o Javier Milei acabou de fazer contra Lula da Silva. Isso aqui foi um tiro que basicamente acertou o coração do Lula, literalmente, claro. Milei acusa Brasil, México e democratas dos Estados Unidos de financiar campanha anti-Argentina. Em meias palavras, o Javier Milei está acusando Lula da Silva de financiar campanha anti-Argentina. O mesmo Lula que acabou de dizer que não é para o Trump e para o Javier Milei se intrometer aqui no Brasil, nas eleições do Brasil,
O próprio Lula, que acabou de, dar o recado para o Trump e Milei, dizendo, olha, não se intrometam aqui na eleição do Brasil. E o Javier Milei está acusando o Lula de ter feito a mesma coisa lá na Argentina. Tá aqui, gente, tá? É muito grave. O presidente argentino Javier Milei, em plena tensão no fim de semana com autoridades brasileiras, acusou neste domingo os governos do Brasil e do México, além do Partido Democrata dos Estados Unidos, de financiar uma campanha anti-argentina. As declarações foram uma aparente alusão às críticas dirigidas contra o país em sua seleção à margem da Copa do Mundo de Futebol. Quem pôs mais dinheiro nessa campanha anti-argentina do governo do Brasil, 25% dos recursos saíram do governo do Brasil. Ele está acusando o governo do Lula de ter financiado em 25%, afirmou Milei em entrevista à rádio local Mitre sem apresentar provas, e depois veio me falar de ingerência. Que aí o Javier Milei acusou o Lula. Aí depois o cara vem me acusar de ingerência, de intrometer, de intromissão. Sendo que o governo Lula, 25%, ele financiou com 25%. O Javier Milei, gente, destruiu o Lula com isso aqui. Além disso, Milei acrescentou que essa campanha também foi financiada pelo México e pelo Partido Democrático dos Estados Unidos, que, segundo os argentinos, são os cabeças progressistas que não querem que as ideias da liberdade funcionem. Tá aí, gente, tá? Milei também acentuou as críticas contra o país vizinho após a negativa que recebeu da justiça brasileira ao ser pedido de visitar o ex-presidente Bolsonaro. Não me deixaram visitar meu amigo, reclamou Milei, que classificou a prisão do brasileiro como injusta. O Javier Milei partiu para cima dos esquerdistas e principalmente do Lula, acusando de financiarem até 25%. Gente, quem não se lembra do que o governo Lula fez durante a campanha, durante a eleição na Argentina? Isso aqui é até um tema mais complexo que eu vou trazer no próximo boletim para vocês. Quem não se lembra do que o governo brasileiro fez na Argentina durante o pleito eleitoral na Argentina para ajudar a inimiga do Javier Milei? Quem não se lembra? E Javier Milei já avisou, eu não vou baixar a cabeça. Milei não vai pedir desculpas ao Brasil após reclamação de Lula, diz imprensa argentina. Javier Milei já avisou, eu não vou pedir desculpas para o Lula, não vou pedir desculpa para o governo Lula. A participação de Javier Milei no evento de confirmação da candidatura de Flávio Bolsonaro a presidente gerou, segundo a imprensa argentina, a maior crise diplomática dos últimos meio século entre a Argentina e o Brasil. Em um artigo de opinião publicado no jornal La Nación, o jornalista Cláudio Jaqueline afirmou ainda que o governo Milei já deixou claro que não haverá pedido de desculpas por parte do embaixador argentino em Brasília e muito menos do presidente, tá? Embaixador argentino em Brasília. Tem um embaixador da Argentina aqui em Brasília. Inclusive o Lula já convocou esse argentino para ir lá chorar. Olha, eu não gostei do que o Milei fez. Só que o recado já está dado. O embaixador da Argentina no Brasil não vai baixar a cabeça, não vai pedir desculpas. Ordem expressa, de cima, nada de pedir desculpa, nada de se rebaixar para o governo Lula. Então o Lula pode espernear, pode se descabelar, pode chorar, pode fazer o que quiser com o embaixador da Argentina aqui no Brasil. Pode choramingar as pitangas, não haverá pedido de desculpas. Para quê? Para o Lula sair superior, sair por cima da carne seca? Claro que eles não vão fazer isso. Então tá aí, gente, tá? O Javier Milei acabou de mandar duríssimo recado. Não haverá pedido de perdão. Não haverá pedido de desculpas. De tudo que o Javier Milei disse aqui, dessa acusação que o Javier Milei acabou de fazer, de que financiaram 25%, ou seja, injetando dinheiro. 25%. Foi uma acusação muito grave do Javier Milei. Ou seja, o Lula reclama, mas ele fez muito pior.
muito pior durante as eleições lá na Argentina. O Lula seria aquela pessoa que tinha que ficar caladinha. Pô, mas como que eu vou reclamar do Javier Milei, sendo que eu aqui do Brasil fiz muito pior durante a eleição na Argentina? Para ajudar, né, o cara lá de esquerda que estava concorrendo com o Javier Milei. O Lula nem sequer disfarçou. A mesma coisa com o governo americano. O que o Lula fez em entrevista? Declarou apoio a Kamala Harris e basicamente xingou o Donald Trump de nomes que eu não posso nem falar aqui no vídeo. De tão cruel que é. A impressão que eu tenho, gente, tá? É que o Lula realmente tá muito incomodado com os apoios que ele vem recebendo do governo americano, que ele vem recebendo do governo argentino. Possivelmente outros líderes também devem endossar a campanha do Flávio Bolsonaro. E até agora eu não vi um líder de esquerda declarando apoio, dizendo que vai vir participar da convenção do Lula. Até agora eu não vi nada. Então, nitidamente, eu acho que a palavra que define o sentimento do Lula agora é inveja. Eu acho que o Lula está morrendo de inveja dos aliados que Flávio Bolsonaro tem e que ele não está tendo aqui durante a campanha dele, de líderes internacionais. Flávio Bolsonaro tem vários apoios nos Estados Unidos, lideranças, né? Gente poderosa do governo americano. Aqui na Argentina. E o Lula tem o quê? Nada. Até agora, nada. Desespero tá batendo na porta do Lula. Advogado, jurista doutor Jeffrey Schichini acaba de afirmar que Lula, gente, tá? Não aguentou a forte pressão de Donald Trump, de Marco Rubio e acabou de simplesmente desistir. O Lula tinha feito uma ameaça e simplesmente desistiu de colocar essa ameaça em prática. E esta ameaça está relacionada a Donald Trump, a Marco Rubio e a eleição de 2026. Lula da Silva desistiu do que ele disse que iria fazer. Chocante, vocês vão entender, vejam só. Olha só como o Lula mudou de ideia rapidinho. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que manda o comitê. Vocês viram aí, né? Foi o Lula que disse que qualquer país poderia vir ao Brasil fiscalizar as eleições. Até convidou o Marco Rubio. Pois bem, os Estados Unidos, então, essa semana, tentaram enviar 2 embaixadores ao Brasil, de fato, para fiscalizar as eleições. Mas como um bom mentiroso e facãozeiro que é, Lula não honrou sua palavra, negou o visto a 2 oficiais americanos que vinham ao Brasil fiscalizar, de fato, as eleições. Brasil nega visto a oficiais dos Estados Unidos que pretendiam questionar urnas eletrônicas. Mas se as urnas são tão eficazes assim, são tão seguras, qual o problema de serem fiscalizadas, Lula? E adivinhem só quem encampou a mesma narrativa do PT. Ele mesmo, o Lula da geração Z, o jovem de 42 anos, sem formação, sem qualificação, o famoso Lulinha dos cogumelos. Vem defendendo a eleição do Lula, obviamente, porque é para isso que ele existe, Renan Santos. Governo Trump tenta aprontar e ajudar o Flávio. Porque você tá modo full ajudando o Lula, né? Seu partido foi criado para ser um braço do PT, inclusive, e todo mundo sabe disso. Aí o governo americano, em resposta diplomática a essa decisão absurda do Lula, vem e diz: o Departamento de Estado alega que seria apenas uma visita rotineira. E o Lula novamente colocando o Brasil em rota de colisão com os Estados Unidos. E sabemos, ele faz isso propositalmente. Mas calma, em outubro, você, seu larápio, será aposentado. Se você quer isso também, a aposentadoria para sempre desse lixo do Lula e do PT, curta e compartilhe esse vídeo. Curta e compartilha, gente. Então quer dizer que mais uma bravata do Lula sendo desmascarada pelo advogado Dr. Jeffrey Schichini. Então o Lula falou, né, esbravejou, gritou igual uma gazela pra bolha dele que, olha, podem vir, venham, pode vir, pode montar um comitê, porque eu vou destruir todo mundo, eu vou vencer todo mundo. E isso às 23h59, porque às 0 horas o Lula foi lá e desistiu. Pensando bem, não vou deixar vir não quero ninguém fiscalizando, vigiando a eleição aqui no Brasil.
pensando bem, porque assim, o governo americano, né, o Donald Trump, Marco Rubio, atendeu ao pedido do próprio Lula, já que o Lula tá convidando a gente para ir lá, né, acompanhar as eleições do Brasil, vamos mandar 2 representantes já para começar os trabalhos. Aí o Lula pensou, fiz presepada, fiz merda, e sabe o que eu vou fazer? Não, vou desistir, não vou desconvidar, desfazer o convite que eu fiz e não vou aceitar, vou cancelar o visto, não quero, mudei de ideia, eu desisti, não quero mais ninguém xeretando, né, como ele mesmo diz, né, eu não quero ninguém metendo o nariz na eleição aqui do Brasil. Que vergonha, gente, tá? Isso é uma vergonha. Lula da Silva fazendo bravata, né? Bravata pros eleitores ali que estavam ali na frente. Isso aqui vai para as redes sociais. Lula não teme, Lula é corajoso, Lula é um homem coragem, chamou, né, o governo americano para vir acompanhar as eleições no Brasil. Só que nas entrelinhas, o Lula é um fanfarrão e não cumpriu com a sua fala e não deixou, né, os 2 representantes do governo americano vir ao Brasil. Ele simplesmente desistiu, voltou atrás do convite que tinha feito para fazer bravata. Que lixo! Isso para mim é lixo de político, gente, tá? É o esgoto da política. Faz bravata, mas na hora do vamos ver, é um arregão. Isso que o Lula é, um arregão. Não teve coragem de receber os representantes do governo americano, do Donald Trump, do Marco Rubio, aqui no Brasil. Agora a questão do Renan Santos, gente. Renan Santos. Isso que o Dr. Jeffrey Chechini aqui disse, que não precisa nem ter vários neurônios para entender. O próprio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tentou criar um partido assim, gente. Ele lutou para criar um partido. Bolsonaro, vocês sabiam disso? Que o Bolsonaro tentou incansavelmente criar um partido, mas o TSE sempre negou, e ele não conseguiu. Não conseguiu. Mas, por incrível que pareça, o Renan Santos, que tem um poder na política brasileira, é aquele cara seguido por milhões de seguidores, é um cara poderoso na política, grande articulador. Renan Santos foi lá e conseguiu. Bolsonaro não conseguiu, mas o Renan Santos conseguiu. E hoje tá aí, ajudando Lula da Silva na campanha, gente, tá? Eu não preciso nem dizer mais nada, né? Renan Santos conseguiu. E hoje tá aí, ó, movendo mundos e fundos para ajudar o Lula na eleição. Não preciso nem dizer mais nada, né? Vamos lá, porque tem mais bomba. Agora é pra cima do Lula, gente, tá? Lula ficou bravinho, né? Só que jornalista desmascarou. Lula tá muito bravo com o Javier Milei. Gente, o Lula tá revoltado com o Javier Milei, das coisas que ele andou dizendo aqui no Brasil. Então, Lula se revolta com falas, né, de Milei, mas já fez fala muito piores contra Trump. Lula tá indignado, tá furioso com Javier Milei, mas já disse coisas muito, muito piores sobre Donald Trump. E jornalista veio aqui e desmascarou Lula sem dó e nem piedade. Vejam só. Diga lá, Roberto Mota. Olha, a explicação desse episódio é muito simples. Milei diz o que pensa. Milei é um líder político que não se enquadra nessa moldura da maioria dos líderes internacionais que fazem esse discursinho que é sempre igual um ao outro. Agora, há uma coisa curiosa nesse episódio. O governo do PT quer um critério de comportamento para ele e outro critério para os outros, porque basta lembrar a quantidade de declarações ofensivas que o líder do PT já fez em relação, por exemplo, a Donald Trump, né? Ele, o líder do PT e outras pessoas do governo ou ligadas ao governo, em relação a Donald Trump e em relação a outras personalidades importantes do governo Trump, como Elon Musk. É uma declaração, essa em particular, tão complicada que eu não posso nem dizer aqui nesse horário, porque tem criança assistindo. O outro ponto é que Milei não desrespeitou o Brasil. Eu achei engraçado o candidato do PT ao governo de São Paulo, dizendo que a extrema-direita confunde governo com Estado. Ora, é a extrema-esquerda que confunde algumas pessoas que ocupam cargos no Estado com o próprio Estado e com o próprio Brasil.
Gente, tá jornalista, né, o Mota, simplesmente desmascarando, humilhando e esculhambando o Lula da Silva. Lula que tá aí, né, soltando fogo pelas ventas, tá? Muito, muito furioso com as falas do Javier Milei aqui no Brasil, mas o Lula esqueceu que ele já fez muito, muito pior do que o Milei com relação a Donald Trump. Lula fez muito pior com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ou seja, o Lula é aquilo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos isso. É um hipócrita, né, gente, tá?